E pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma conversa, mais uma aula, mais um estudo, né? Você já vai ganhando o corpo, né? Vai, a criança vai crescendo. Vai. O nosso encontro do canal Medicina Espírita, né? Estamos aqui para trazer para vocês, né, todo um compilado de mais de 14 anos, né, Sr. João, dos seus estudos, dos estudos da casa sobre esse tema. O que não é muito. Mas é um tanto. É um tanto muito importante. É um tanto, que eu não sei mensurar, mas é um tanto. Que ajuda, né, que nos ajuda a quem está iniciando nessa jornada, como eu estou aqui junto com vocês, começando essa jornada, né, de estudos dentro da medicina espírita. E trazer rapidamente, né, Sr. João, o que a gente já viu até aqui, como a medicina espírita ela é, né, esse desdobramento da doutrina espírita. Sim. E como esse desdobramento a gente vem estudando, então, partes, né, deixando mais pedagógico, né, esse estudo. É um tema muito vasto, né, Jonara? Sim. Não dá para você falar assim, eu vou falar nessa sequência, eu vou tratar disso primeiro. Não, eu acho que a gente deve falar aquilo que mais somos cobrados, tem pessoas que perguntam. Então a gente tem que ir por esse caminho, sabe? Bem flexível, bem assim, democrático, não vamos impor uma agenda, não, vamos de acordo com as inspirações, intuições. Perfeito. E também de acordo com as dúvidas de vocês, né? Então, como é sempre muito importante que vocês deixem, né, os comentários, os likes também, para a gente saber se estamos no caminho, né, certo, do conteúdo. Exatamente. Mas principalmente os comentários de vocês sobre as dúvidas é o que mais nos ajuda a direcionar, né, a condução aqui desse estudo tão vasto. E um assunto de um vídeo, de uma aula, já inspira para o próximo. Porque é meio estranho você, num vídeo, né, você fala de um assunto, no outro você fala de outro totalmente, fica meio... Então a gente está muito ligado a isso, sabe, pessoal? A gente está dentro de um caminho de basear no vídeo anterior para fazer o próximo. Pegando esse gancho dessa dica do Sr. João, já quero falar com vocês que é exatamente o que nós vamos fazer aqui hoje, né? Comentamos a semana passada, né, que mudamos um pouco a estratégia aqui de gravação dos conteúdos para que não tenham mais esse buraco, né, que ficou aí devido, né, a uma agenda de trabalho. Então hoje a gente já estamos aqui organizados para gravar, né, um material aí para umas 2, 3 aulas para deixar para vocês. Então vai chegar um momento que a gente faz um corte para didaticamente ficar, né, legal para vocês assistirem e entender também, mas vamos emendar um conteúdo aqui. Nós vamos gravar material para dividir, para não ficar muito grande, extenso demais, cansativo. Mas é por causa disso, é por causa da agenda, né? Então, e também, pessoal, o fio de raciocínio, né? Os comentários, né, Junara, a gente não se perder. Sim. Se a gente faz uma parte 2 de um vídeo, a gente tem que rever o áudio, fazer de novo uma grade. Agora que hoje a gente pode desenvolver os assuntos, explicar o máximo que pudermos e depois divide. Vocês vão perceber o corte e vão ver que vai emendar no seguinte, vai ficar bom. E que vai ficar uma sequência assim bem legal do que a gente tem para falar hoje, porque eu particularmente estou super animada, né? Quando o João me mandou, falou, Ju, a inspiração para o vídeo é essa, eu já fiquei muito animada a vir falar com vocês, porque é uma sequência muito, eu vou chamar de gostosa, assim, né? O estudo vai ficando gostoso, né? Porque a semana passada nós falamos sobre o médium, o paciente e a ambiência, né? Como exatamente. Tudo, né, o médium dentro da sua ambiência, como que ele se prepara, né, interno, externamente, para realizar a medicina espírita para esse paciente, e como esse paciente, para mim foi o que mais ficou do vídeo, não sei se vocês concordam comigo, mas como que esse paciente ele é protagonista do seu tratamento e é ele que traz para casa, para o hospital, a necessidade, a movimentação energética, vou chamar assim, o acionamento, né? O acionamento das energias, né? E com isso, o que falta a gente falar agora, gente? Como é essa relação dos espíritos com os médiuns para fazer esse tratamento dentro de um hospital, né, que trabalha com a medicina espírita. Então, assim, a minha empolgação é por isso, né? Acho que é onde talvez a gente tem maior curiosidade. Como é essa relação do médium com o espírito e como que ele... como essa ambiência, como ela interfere, como esse paciente traz essa necessidade, mas principalmente, o que eu quero muito aprender com o senhor hoje,
como se dá essa relação de um médium que trabalha dentro da medicina espírita, sendo canal para esse espírito que atua, né, com esse processo de cura, transformação. Exatamente, sim. Bom, pessoal, nós devemos ter cuidado, né? Lógico que não devemos pontuar nada, né? Definir nada. As definições já estão em Kardec, nas obras básicas, nos desdobramentos do Chico, em alguns livros, bastante. Então nós não devemos nos lançar novas perspectivas. O que nós vamos falar aqui hoje, provavelmente quem já estuda a doutrina já sabe, já conhece. Mas o que eu quero pincelar aqui, contribuir aqui, é a nossa experiência, né? A nossa experiência. E eu começaria pelo seguinte: nos vídeos passados nós comentamos sobre a nossa vocação a seguir a medicina espírita, mas a espiritualidade de alguma forma nos intuiu a nos prepararmos e darmos foco à questão do grupo. Então eu acredito que a espiritualidade que participa conosco aqui do trabalho de cura, ela considerou muito essa questão do grupo. Se nós estamos desenvolvendo o grupo ou se estamos desenvolvendo as nossas vaidades, né? Sim. Então eu falo isso para que vocês saibam que quem pretende tirar proveito pessoal de uma relação como essa, infelizmente não dará certo. E disse também nos vídeos anteriores que nós sofremos um processo assim de burilamento, de aprendizagem, de abandono de algumas costumes, algumas coisas, em prol do grupo. Então a nossa relação com a espiritualidade é uma relação interessante, porque se vocês me perguntarem, toda casa, templo, igreja, todo lugar que se cultua Deus, Jesus, tem a proteção da espiritualidade? A espiritualidade está presente? Para nós falarmos de espiritualidade, nós temos que considerar duas questões. Eu coloco somente duas. A primeira, saber entender quando falamos da espiritualidade, as minhas atribuições espirituais, o meu crescimento espiritual, a minha busca pela verdade, é a minha espiritualidade. Não confundir com religiosidade, ou melhor, com religiosismo. O religiosismo nos prende às questões puramente societárias, de ser humano. A religiosidade também é atribuição à nossa natureza. Se não tivesse religião no mundo, nenhuma religião no mundo, a gente teria que inventar uma. É natural do ser humano isso. E esse criar, esse desenvolver, esse perpetuar é que faz as religiões se manterem, né? Acompanharem civilizações. Isso não quer dizer que elas se atualizem, mas elas acompanham, de certa forma acompanham. Então, espiritualidade do ponto de vista, as atribuições que nós temos como ser espiritual que somos, buscar essa espiritualidade. E o outro termo, o segundo ponto que eu quero considerar é a espiritualidade, uma atribuição ao coletivo dos espíritos. Ou seja, no meio espírita é comum nós falarmos espiritualidade, uma prece à espiritualidade, que a espiritualidade venha nos auxiliar. É uma atribuição ao coletivo, ou seja, a espiritualidade dos bons espíritos. Algumas pessoas até falam, né, vamos elevar o nosso pensamento à boa espiritualidade. A espiritualidade amiga. A espiritualidade amiga. Por quê? Porque nós entendemos que no plano espiritual existe um coletivo que é dedicado ao nosso crescimento espiritual enquanto encarnados. Eles são espíritos que já estão numa outra dimensão, já não estão nem na quarta, mas da quinta em diante, não sei dizer em que posição estão, mas são superiores. E esses espíritos, então, nós chamamos de espiritualidade. Aí você pode perguntar para mim também o seguinte, mas existe a espiritualidade que não é boa? Existe. No plano espiritual, pessoal, quando se diz quarta dimensão, quinta dimensão, existe. Nem tanto na quinta, porque quanto mais evolui, mais nós vamos nos livrando de alguns vícios. Mas na quarta dimensão, por exemplo, existe os maus espíritos? Existe. Então existe a má espiritualidade? Não, não existe.
porque você tem que partir do ponto, eu pelo menos parto do seguinte ponto de interpretação da espiritualidade. O bem tem fonte natural. A boa espiritualidade se baseia numa fonte natural. E não existe fonte natural do mal, para me dizer que existe a má espiritualidade, né? Então eu tenho que pensar na boa. Não, eu posso usar o termo espiritualidade sempre me referindo aos bons. E como que eu vou me referir aos maus? Espíritos. Eles, mesmo que eles constituem hordas, constituem uma turba volumosa, são espíritos que estão ainda presos à má conduta. Então eles não fazem parte da boa espiritualidade, ou seja, da espiritualidade. Então quando nós referirmos aqui à espiritualidade, sempre são os bons espíritos. No meio desse pode vir alguém travestido de mal, de bom, mas sendo mal? Sim, sempre vamos correr esse risco. Mas uma vez que a casa, o grupo, se prontifica, se forma, se estrutura dentro dessa fraternidade coletiva de grupo, a nossa segurança é maior. Então, a espiritualidade relaciona conosco de acordo com a nossa dedicação ao serviço do bem. Por isso que eu acredito, Junara, que demoramos um pouco a escolhermos a nossa vocação e entendermos que estar onde estamos demandou mais esforço íntimo, espiritual, consciencial do que casas, rotinas e modelos de ordem. Isso conversa tanto, né, João, com o vídeo da semana passada, nessa questão da ambiência, né? Então, essa ambiência, né, da casa como um todo, talvez a casa já estava, a casa, né, espírita que já estava preparada, mas cada um precisou passar pelo seu processo, né, de ambiência interna para realmente ter essa conexão verdadeira, né, com essa espiritualidade que só estava, eu imagino eles assim, sentadinhos, esperando a gente ficar pronto, pacientemente. A gente espera, vai lá fazer suas limpezas, suas transformações. Acontece, pessoal, que esses espíritos devem ser mais evoluídos que nós. Mesmo que eles estejam convivendo conosco na quarta dimensão, porque uma coisa que vocês têm que entender é que nós, alguns de nós, a maioria de nós já estamos trabalhando na quarta dimensão. A nossa consciência já está despertando para isso. E a quarta dimensão acontece conosco praticamente toda noite, a gente participa da quarta dimensão. Não podemos dizer que vamos habitar lá, ficar lá, por uma razão muito simples, estamos encarnados. Temos ainda compromissos aqui na Terra. Então, o que eu quero dizer é que esses espíritos, sendo superiores, e vocês sabem que uma dimensão superior pode vir, descer, adensar-se a uma dimensão inferior. A exemplo do próprio Cristo. Desceu das suas esferas, que eu nem sei que dimensão é essa que ele pertence, mas calculo eu que seja dimensões bem acima do nosso entendimento. E Cristo veio até nós, desceu até o nosso nível, comeu, bebeu, brincou, trabalhou e relacionou conosco. Então, a espiritualidade, que eu acredito que é mais evoluída, ela tem facilidade, então, de ter conosco contato. Exatamente para nos ensejar a evoluir, a crescer, a melhorar. Então, uma coisa que eu tenho certeza, absoluta certeza, que não acontece, é da espiritualidade, a espiritualidade dos bons espíritos, conviverem, doar-se a um grupo que não se esforça a mudar. Pelo que a literatura fala, eles nos deixam a nossa própria sorte. Aí você pode... o danado do livre-arbítrio, né? Exatamente. As nossas escolhas. Porque o que eu entendo da contribuição dos espíritos na nossa vida é o seguinte: tem que ter uma coparticipação bilateral. Eu não sei qual esforço a espiritualidade faz para nos ajudar, e eu também não sei qual esforço eu deveria fazer para ajudá-los a nos ajudar, vamos dizer assim. Mas eu sei que existe um esforço, existe uma energia, existe um tempo que eles dedicam. E pelo que Jesus pregou, pelo que a doutrina espírita, como eu disse nos vídeos anteriores, é uma síntese da religiosidade nossa.
A doutrina espírita hoje, você pode falar sem sombra de dúvidas, ela é uma síntese das religiões, do momento espiritual do homem na Terra. Isso não é exagero falar. Então eu acredito que a espiritualidade está relacionando conosco, está gastando um tempo, energia, e ela, com certeza, ela não vai dedicar a ajudar um grupo que não quer, em detrimento de outro que quer. Eu acredito, ou o contrário, a colocação, eu acredito que eles vão gastar seu tempo e dedicação a quem quer, a quem realmente deseja. Então, de modo que nós, durante esse tempo, 30 anos, um pouco menos, porque para despertar e perceber, gastou-se uns anos aí. Então eu acredito que a espiritualidade, ao reconhecer o nosso esforço, a nossa resiliência, a nossa persistência, a dedicação, eles perceberam, não, esse grupo quer. Demonstrou interesse, demonstrou vontade. Estamos longe de nos livrarmos dos nossos vícios e pendências morais, mas a espiritualidade sabe disso também. Eles tentam tirar de nós, dar a nós oportunidades que compense ou que nos favoreça ou que nos convença a ir por este caminho. E estamos aqui também para isso, né, Sr. João? Para esse desenvolvimento, né? Exatamente. Pessoal e espiritual. Então, acho que tem esse entendimento realmente, né, da espiritualidade. Falar, olha, não está perfeito, né? Senão a gente já tinha passado para a 4ª dimensão. Você sabe por quê? Porque nós somos trabalhadores de última hora. Nós espíritas. Eu gosto mais desse termo. Nós espíritas somos. Ah, será? Não, somos. Nós somos. Basta você ler as obras de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que os primeiros trabalhadores foram os profetas, Moisés, os profetas, todos aqueles que dedicaram a emancipação psicológica, consciencial da humanidade, foram os primeiros profetas. Nós, espíritas, estamos encarnando agora, nesse período de pós-doutrina, de compilação da doutrina, não é por acaso e por sorte não, viu pessoal? É por sermos trabalhadores de última hora. Dentre nós espíritas existem muitas mentes e consciências que vieram preparadas para esse momento, para fazer a diferença nesse momento. Então nós somos trabalhadores de última hora. E relembrando a parábola do trabalhador de última hora, eles ganharam um soldo no final do dia do mesmo valor que os primeiros da primeira hora ganharam. Tá? Só que aí você tem que entender, lembrar que se ganharmos o soldo igual aos da primeira hora, o senhor da vinha pagou o mesmo soldo porque eles trabalharam com afinco. E eles estavam desde manhã esperando um patrão para contratá-los. E eles estavam ansiosos, será que eu não vou ganhar nada hoje? Será que eu não vou receber nada hoje porque não apareceu ninguém para nos contratar? Quando o senhor da vinha os contrata, eles trabalharam com tanto empenho, com tanta alegria, com tanta força, que o senhor da vinha falou, não, eu vou pagar o mesmo tanto. Vocês trabalharam menos, mas eu vou pagar o mesmo tanto por causa da dedicação. Se nós transferirmos essa comparação para nós espíritas, nós vamos perceber e vamos nos questionar o seguinte, estamos trabalhando com empenho? O que é empenho? O que é vontade? Será que é só cumprir aquela agenda rotineira, doutrinária da casa, assistencial, ou aquele serviço que você doa suor e não espírito? Será que é só isso? Então, quando fala que nós somos trabalhadores de última hora, uma grande responsabilidade cai sobre nós. Do seguinte aspecto, se somos trabalhadores de última hora, provavelmente nós vamos ganhar o mesmo soldo. Mas nem todos vão ganhar o mesmo soldo, porque será que está tendo empenho? Empenho, né? E esse empenho nada mais é, pessoal, do que esse ajuste de responsabilidades, de vivências espíritas, de doutrina espírita. É aí que eles vão perceber a seriedade do grupo. Essa Agora, prática, né, do bem, do amor, né? É engraçado porque a gente está falando de energia, né, de ambiência, e eu tô aqui na minha troca energética, viu, gente? Quase um bocejo, mas seguimos aqui na nossa troca energética. E trazer, né, para a nossa conversa aqui, né, e amarrando o que a gente está trazendo para o vídeo hoje,
precisa, né, então, desse trabalho, né, laborioso, né, da nossa transformação, né, principalmente esses médiuns, né, que vieram, trabalhadores de última hora, para essa questão da medicina espírita. E aí, depois que acontece esse trabalho nosso, né, de organização energética interna, esse entendimento, como que essa espiritualidade aproxima? Eu acho que deve ter muita curiosidade de quem está nos assistindo, de o que a pessoa sente, como é que eu sei se eu sou esse trabalhador sendo convidado para trabalhar para a medicina espírita, o que acontece com os médiuns aqui no hospital, que relação é essa com essa espiritualidade para gerar, né, tantas curas, como a gente já contou alguns exemplos aqui. Depois desse processo todo, como que é na prática essa relação e como que funciona? Exatamente. Quando a espiritualidade percebe essa vocação e percebe esse empenho, o que vocês acham que aconteça se seres da quinta dimensão começarem a frequentar o mesmo ambiente que você frequenta? Nós estamos encarnados, eles não. Eles já fazem parte do coletivo que não precisa reencarnar. O que vocês acham que vai acontecer quando a nossa casa começar a ser frequentada pela energia desses seres que estão vindo aqui nos auxiliar? Porque vocês podem ter certeza que não vai faltar voluntários lá no plano deles, do coletivo deles, dizendo, não, eu quero ajudar, eu vou participar, eu tenho interesse, eu quero ajudar esse grupo, é o meu compromisso moral, me inclua aí nesse grupo de voluntários. Então, essa espiritualidade, ao perceber o nosso movimento, vocês acham que eles não vão reagir? Que eles vão falar, vamos esperar mais, vamos ver se realmente eles querem? Não, eles vão aproximar. E o que acontece quando esses seres começam a frequentar o mesmo ambiente que nós estamos lutando para manter erigido, firme, vibrante, a egrégora? É o mesmo ambiente que André Luiz coloca quando ele fala, como eu faço para espantar, expulsar os maus espíritos? Aproximando os bons. Espírito mau não frequenta onde tem espírito bom. Espiritualidade de grande vibração energética expulsa todo tipo de interferência baixa num grupo. E o grupo só precisa estar atento a isso. Longe estamos de estarmos preparados 100%, não. Mas a espiritualidade vai perceber o nosso movimento. Então, para chegar na sua colocação de grupo, de relação direta com os espíritos, eu quis fazer essa introdução para ficar fácil de entender o seguinte. Quando a espiritualidade fala, vamos auxiliar aquele grupo lá na Terra, eles vão trazer equipamentos, eles vão trazer influências deles poderosas. Porque esse grupo passa a sofrer uma certa proteção, vamos dizer assim. Proteção não é de proteger contra o mal, não. Proteção é de proteger, talvez, contra até as nossas próprias vaidades. Incutindo em nós mais responsabilidade, mais humildade. Ou seja, pessoal, quando a gente começa a relacionar com a espiritualidade, a própria espiritualidade vai nos colocando prontos. E o que aconteceu com a nossa experiência aqui na casa? Gastamos anos, gente, para perceber a espiritualidade aqui na casa. Podemos dizer que anos a fio nós éramos médiums de pedra. Não via, não ouvia, não sentia nada. Era aquela coisa ali. Mas com o tempo nós fomos percebendo que o grupo começou a entender essa relação. Aí começamos a perceber, a sentir. Entende isso? E eu lembro de Kardec, não sei se é Kardec, acho que sim, ele dizendo para descarregar um caminhão de pedra. Qual o profissional que eu vou chamar para descarregar um caminhão de pedra? O médico? O escritor? O poeta? Qual? Eu vou chamar uma pessoa musculosa, com capacidade física de descarregar um caminhão de pedra, não é isso? A espiritualidade trabalha dessa mesma maneira conosco. Quando elas percebem um grupo que está começando, não vai descer, não vai chegar aqui para nós um ser de 10ª dimensão dizendo, agora eu estou a serviço de vocês e vamos... Não. Vai vir os primeiros. E eu chamo a atenção de vocês que estão nos acompanhando, muito cuidado com o trato com os obsessores.
Muita gente coloca os obsessores como seres desprezíveis, perigosos, feios. E eu digo para vocês que são os primeiros coletivos da espiritualidade, não boa, mas do ser espiritual, que manifesta numa casa espírita são os obsessores. Aliás, os obsessores são responsáveis para trazer muita gente para a casa espírita. Então, se vocês querem entender o que é relação com os espíritos, comece a pensar em entender a relação com os obsessores. E nós percebemos isso nitidamente ao longo dos anos. Como que o nosso grupo passou a ficar mais blindado, mais seguro, mais convicto, mais preparado. Eu brinco muito aqui com as palestras nossas aqui, eu falo, quem tem medo de espírito e ainda? Aí quando alguém neófito, né, que está chegando agora, levanta a mão, fala, ainda bem que foi você que levantou, nenhum espírito aí vai levantar a mão não, né? Não é mais para termos medo, porque quem começa a relacionar com seres das dimensões superiores, vai perdendo esses medos. Esses medos são preconceitos, esses medos é má formação doutrinária. Esse medo de espírito, ele é místico, é mítico, ele é aquilo que a gente cria no nosso subconsciente como algo, e não é. Ao sabermos relacionar com os obsessores, nós estamos mostrando para a espiritualidade o nosso grau de humildade, para a boa espiritualidade manifestar, dizendo, bom, vocês estão de parabéns, vamos dizer assim, né? Não tem muito elogio da espiritualidade não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se estamos tratando a nós e aos obsessores com muito carinho e humildade, com certeza nós vamos tratar também os doentes, os pacientes e outros espíritos também com a mesma humildade. Entende muito isso? Bom. Agora, você disse também como que se dá a relação dos espíritos com os médiuns. Grupo. Nós conseguimos tirar da casa a ideia, a preconcepção de que alguém teria que receber espírito para poder passar para o resto. Não. Nós estamos colocando a responsabilidade na mão de cada médium. Cada médium aqui é responsável. Pelo menos a Junara é testemunha, a cada reunião nossa que nós tínhamos as reuniões de desobsessão, paramos com elas. Mas por que vocês pararam com a reunião de desobsessão? É porque não estávamos fazendo de maneira correta. Não tínhamos nossa mediunidade aparelhada para fazer aquele modelo de desobsessão. Então, então como é que vocês lidam com os espíritos? No hospital. Nossa desobsessão ela é ostensiva. Nós fazemos assistência fraterna, identificamos os obsessores quando possível, fazemos a triagem se hospital ou câmara de passe. Se hospital, vamos fazer o tratamento da pessoa. O obsessor vai ser manifesto lá, não para o paciente, mas para nós. Nós vamos entender que aquele obsessor está acompanhando fulano, beltrano, a gente vai separar tudo. E a nossa desobsessão ela é ostensiva, ela tem nome. Não é aquele espírito que manifesta na reunião aparecendo lá que a gente não sabe de onde que é, de onde veio, com quem está. A nossa desobsessão, eu sei qual espírito está acompanhando qual pessoa. E a nossa conversa com ele é direta, é franca, quando possível. Quantas vezes a pessoa, estando preparada para um diálogo com o seu obsessor, a gente coloca os dois para conversar, pedir perdão, pedir desculpa, orar. E quanto sucesso nós já tivemos com esse tipo pedagógico de tratamento. Então, a nossa desobsessão ela é ostensiva e ela é diuturna, ela é constante. Entramos na casa espírita, já iniciamos o processo de desobsessão. O nosso processo e o processo dos demais. Quem chega. Tá? Foi muito difícil tirar aquela concepção de reunião de desobsessão, tem que ter, no máximo até 12, não pode passar de 14, porque não sei o quê. Não, nós entendemos que a desobsessão acontecerá à medida em que nós abraçarmos, socorrermos, ampararmos e ajudarmos a pessoa a se blindar. Isso demanda tempo, isso demanda coragem, estudo. Dedicação, né? Não existe aquele fator, vamos desobsediar você para você voltar à sua vida normal. Não existe vida normal para quem passa por um processo desobsessivo. Né? E outra coisa também que o pessoal muitas vezes esquece ou não sabe ou não tem vivência.
Kardec nivela a obsessão por níveis, né? Ele nivela dizendo o primeiro, o segundo e o terceiro nível. Né? Então ele fala do primeiro nível, as influências que tem, do segundo nível e do terceiro nível. O terceiro nível já não é nem mais obsessão, é possessão. Pessoal, muitas casas espíritas não estão preparadas para receber um espírito possuído, um irmão encarnado possuído. E nós vivemos essa experiência há alguns anos e estamos repetindo ela agora de novo. Uma pessoa que tem um processo de obsessão desde criança. E com a mentalidade, com a mente, com o fator cerebral, mental, cronicamente abalados por essa obsessão. Então, nós tratamos esse caso, magia negra, tá? Nós começamos a tratar esse caso. Hoje, para você ter uma ideia, ela participa do nosso grupo. Ela manda mensagem, está conversando, para alguém que chegou aqui praticamente sem nenhuma conexão com a realidade. Nós estamos conseguindo, nós não, né? O grupo espiritual da casa, que envolve nós e a espiritualidade, estamos conseguindo vencer. A nossa relação também com a espiritualidade é nunca atribuirmos sucesso a nós. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Não é, gente? Aqui na casa... Nós somos superpoderes, né? Proibido. Eu, nessa atual transição dimensional minha, é proibido eu pensar que eu tive mérito de conseguir alguma coisa. Calma, lógico. Eu estou encarnado, estou dedicando tempo, energia, saúde, estou dedicando tudo que eu posso. Eu não vou ter méritozinho nenhum, não? Não. Sabe por quê? Deixe para o final do dia. Deixa para quando o senhor da vinha me chamar e falar: João Davi, estamos aqui seu solto, mesmo tanto dos que chegaram à primeira hora, porque eu não quero ter louros na terra, para quando chegar a hora de eu colher meus louros no céu, alguém falar para mim assim: mas você já colheu lá embaixo, você já ganhou, aqui em cima não tem nada de crédito seu aqui não. Então eu esqueço isso. Eu esqueço o tijolinho de luz em colônia, eu esqueço diminuir eu para que Jesus cresça. Então aqui na casa nós combinamos o seguinte: não existe nós curarmos. Ou é Jesus, ou é a espiritualidade ou é Jesus. É incumbido a eles. Não, mas eles dividem com vocês, é misto. Eu sei que é misto. Eu sei que o médium trabalha com a presença dos espíritos e vice-versa. Também sei que tem médios que não precisam dos espíritos. Tem tanta energia que ele pode ser um prestidigitador e trabalhar sozinho, ser um magnetizador e trabalhar sozinho. Nós não. A relação nossa com os espíritos aqui na casa é espírita. Não existe casa espírita sem os espíritos. Não existe médium de cura, médium espírita, sem os espíritos. Não existe cura de ninguém na casa sem os espíritos. Sabe o que eu estou imaginando aqui, João, para ficar assim mais claro um exemplo? Me veio Leonardo da Vinci aqui, né, que faz as obras maravilhosas. Nós somos... Deus dá licença, em espiritualidade, de fazer essa metáfora. Mas é como se a espiritualidade, né, os mentores, Jesus, fosse o Da Vinci e nós a ferramenta. Né? Nós médiuns, né, os médiuns que trabalham a ferramenta. Então o mérito não é da ferramenta, o mérito é de quem opera a ferramenta. Então o mérito é, né, dessa espiritualidade de Jesus que está nos usando enquanto canal para ajudar as pessoas. Então. Para e pensa. Por que o Espírito de verdade, os Espíritos falaram no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós somos trabalhadores de última hora? Por que última hora? Porque é fim dos tempos. Por que estamos encarnados em plena transição planetária? Existe melhor definição de última hora que essa? Tá talvez acabando, gente, talvez a última encarnação nossa antes da transição, pessoal. Que a gente pode ser um próximo assunto, hein? A medicina espírita e a transição planetária. Pode também, mas se somos trabalhadores de última hora, por que estamos fazendo a prova final agora nessa última hora? Porque quebramos pau no ouvido lá atrás. Porque atrasamos o progresso da humanidade lá atrás.
porque nós prejudicamos a nós e muitas pessoas lá atrás. E por uma questão de misericórdia, a espiritualidade, Deus, Jesus, falou, não, aquele grupo lá ainda vai encarnar antes da transição. E vamos confiar a eles o papel de serem espíritas. Leia no Evangelho segundo o Espiritismo o papel dos espíritas na Terra. Leia o papel do espírito inteligente na Terra. Aí vocês vão entender como que deve ser a nossa relação com a espiritualidade. De pura, excessiva, constante humildade. E isso demorou mais de 20 anos para nós descobrirmos isso, pessoal. Descobrir a pontinha do iceberg. Porque agora que nós vamos começar a ficar mais atento a isso. Vocês acham que foi fácil, pessoal? Vocês acham que foi simples? Não foi. Foi difícil. 20 anos, já vou dizer assim, 20 anos é uma cara. Então, mas o senhor está igualzinho programa de suspense. Não está respondendo. Vou responder agora. Como que é essa pode relação relembrar. Do médium dedicado à medicina espírita? Porque eu imagino que é a curiosidade de quem senta aqui e espera um tratamento. Como que é lá dentro? Tá. Né? Acho que tem muita uma visão ela quer assim. os bastidores, tá? Como que é por exemplo, a gente tem um zero igual como referência. Antigamente era isso, né? Hoje não precisa mais. É muito mais sutil. Então, como se dá essa relação e o que acontece, por exemplo, no tratamento? O senhor está incorporado? O médico está incorporado? Então, presta atenção. O médico está intuído? Conta para o pessoal. Vou falar. Presta atenção. Se somos trabalhadores de última hora, tudo isso nos trouxe a sermos esse trabalhador de última hora. Uhum. Então, pensa comigo. Já fomos médicos, cientistas, já fomos gurus, já fomos magos, já fomos médicos, bruxos, já fomos clérigos, já fomos tudo. É a última hora, pessoal. Então, todas as experiências que nós podíamos viver ali, nessa dimensão, vivemos. Nós temos que trabalhar na última hora agora, tendo o auxílio da espiritualidade. E o que a espiritualidade vai trabalhar comigo? Vamos falar da nossa casa agora. Casa Espírita, Luz e Caridade. Medicina Espírita. Quantos médiuns espíritas tem na Casa Espírita? Curadores, médiuns curadores. Quantos? 1, 2, 3... Nossa, é difícil responder, hein? Será que eu, João Davi, tenho mediunidade de cura? Posso ter. Acho que tem um percentual. Mas vamos fazer a pergunta de maneira diferente, porque você está falando como que a espiritualidade relaciona lá dentro conosco. O grupo da casa cura. Já não sou mais eu. Será que eu tenho a mediunidade de cura? Ou o grupo da casa tem a intervenção da espiritualidade para atuar cura aqui? Porque presta atenção. Eu sou médium de cura. Vamos falar que sou médium de cura. Vamos dar meu exemplo aqui, para não citar exemplo de ninguém. Vamos falar de mim aqui. Quantos psicólogos vocês acham que estão no plano espiritual agora, querendo participar do nosso voluntário aqui de assistência na casa? Quantos espíritos psicólogos que querem corrigir nossas interpretações da psicologia hoje, agora? Quantos cirurgiões? Quantos psiquiatras? Quantos ortopedistas? A espiritualidade, se nós temos vocação, a espiritualidade tem uns espíritos que já viveram suas profissões, suas realizações profissionais. Não falta no plano espiritual espíritos para relacionar conosco. Mas eles não conseguiriam relacionar conosco se nós não tivéssemos preparados. Então, como que dá a relação lá dentro? Eu vou citar exemplos para vocês entenderem. A gente faz a triagem com o paciente. Ali a espiritualidade já nos intui o problema. Mostra o grau de perigo, de dificuldade que a pessoa está vivendo. Conversamos com ela, preparamos ela para entender o tratamento espírita, incluímos ela na lista dos que vão passar pelo hospital, e lá no hospital nós evocamos a espiritualidade, os bons espíritos,
o plantonista, no caso, convidamos eles a vir nos intuir sobre aquele determinado caso. E aí o que acontece? Você estando desarmado de qualquer preconceito, você só escuta. Geralmente no hospital são 3 médiums tratando uma pessoa. Quando está muito movimentado, uma pessoa em cada maca. Mas nunca atendemos o grupo seguinte sem perguntarmos para cada um o que ele viu, sentiu com aquele paciente. Porque quem vai falar agora não é a nossa intuição simplesmente, é a espiritualidade. Então o nosso diagnóstico, o nosso roteiro de tratamento depende dessa abordagem da espiritualidade. É onde nós nos perguntamos, nos questionamos, é onde a gente vemos os espíritos e podemos perguntar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Uma senhora chegou na casa com a coluna travada, totalmente sem andar e gritando de dor, não tinha posição. Vai para o hospital imediatamente, sem triagem, vai para o hospital. Chegou no hospital, localizou-se o ponto nevrálgico da dor. Nem fazer a tração da coluna, que tem espíritos aqui que nos auxiliam a fazê-lo, nós podemos fazer. Não podemos fazer a tração da coluna para desobstruir aquela... Mas conseguimos desarmar o nó. E como ela estava difícil de movimentar, conseguimos colocá-la de bruço, com muita dificuldade. Fizemos o atendimento pelas costas, pelas vértebras. Localizamos o ponto, ok. Passou a dor, melhorou. Não toda, mas diminuiu bastante. Vira volta à posição de costas, né? Deitar de costas. Ela deitou. Vamos procurar agora aqui nos plexos, vamos procurar nos centros de força, vamos continuar mapeando. Ainda está doendo. Quando chegou em cima do cardíaco, exatamente em cima do cardíaco, que nós colocamos o bisturi divino, que é o nosso dedo. Bisturi, para quem não sabe, divino é o nosso dedo. Esse dedo aqui, o indicador, se você canalizar energia nele e projetar em cima do centro de força, é como se fosse um bisturi ou uma agulha. Esse dedo. Então esse dedo, você pode falar que ele é bisturi, que ele é agulha. Quando eu coloquei o bisturi divino em cima do cardíaco que dói, essa mulher gritou, dói demais. Aí eu localizei então mágoas, ódios, rancores, tristezas de anos. Aí começamos a outra abordagem, evangélica. Ele já está começando a entender. Quem nos passou toda a intuição, deita de bruço, deita de costas, põe a mão no cardíaco, mexe aqui, foi a espiritualidade. Porque como eu vou saber localizar dor, eu não sou médico, não sou neurocirurgião, eu não sou anatomista, não sou nada. Embora estude bastante os temas, todos, mas eu não conheço. Quem me intuiu falou, o problema dela é aqui, o problema dela é isso, foi a espiritualidade. Auxiliadas por quem? Aí vem a parte boa que vocês estão querendo saber, né? Curiosos. Sim. Qual que é a nossa anestesia aqui nas cirurgias perispiríticas? É o fluido? Pode ser o fluido. Vital meu, fluido. Mas sabe onde é que geralmente a gente consegue muito material fluídico de anestesia? Na natureza. Nós temos aqui uma colaboradora, a nossa irmã Terezinha. Eu chamo ela de minha nega, minha índia. Né? Ela é minha índia. E eu chamo ela de minha raizeira, com todo carinho, é lógico, né? Minha raizeira. Então, quando ela está na maca trabalhando, fala, ô Terezinha, você já providenciou as ervas? Já está na minha mão. Energeticamente. Energeticamente. Claro, gente. Ela vai lá, ela vai na mata, ela sai, ela vai na mata, ela emancipa o espírito dela, vai lá na mata, ou quando... O senhor João está trazendo as ervas aqui na minha mão, tá? Minha mão está cheia. Então faz a poção aí, faz um unguento, macera. Ela fala que ela vê espírito trazendo erva, os espíritos macera, derrama na mão dela, vem molhado, vem assim, vem assado, ela prepara. Aí ela faz assim com a mão e fala, agora pode jogar em cima, joga em cima que vai sarar.
Joga pela boca, joga em cima do centro de força. Então nós temos uma espiritualidade aqui para descarregar caminhões de pedra. Nós temos uma espiritualidade aqui, um nível espiritual aqui que mata. Só fitoterápico. Mata. Outro dia eu perguntei para um espírito que estava com um galho de pinheiro, parecido com um galho de pinheiro de Natal. Parecido, mas não era bem... É um galhinho. E toda vez que ele fazia assim em cima do paciente, saía gotículas de água. Aí eu sei que quando eu projeto as minhas mãos dando passe, você também já viu isso, você sente os fluidos saindo pelos terminais da mão, os nervosos, e aquele fluido, o ectoplasma, indo ali depositar-se sobre o paciente. Uhum. Agora você vê um espírito na sua frente jogando assim com esse ramo de pinheiro, parecido com um pinheiro, uma melaleuca, uma coisa assim. Mas é um conífero. E jogando assim, toda vez que ele fazia assim, saía água. Aí ele falou, não é água, meu filho. Eu falei, então o que é? Olha a resposta que ele me deu. Eu falei, conversa mental entre eu e ele ali na hora ali, não é nada, o que é isso? Não é André Luiz, não. Longe disso. Eu pensei e ele falou, não é água, não. Isso aqui é orvalho da noite. Isso é orvalho. Isso já não é água, é remédio. Aí ele disse para mim assim, só que quando ele fazia assim, saía gotículas, mas quando essas gotículas iam para cima do paciente, caíam como bolhas de sabão, leve como bolha de sabão. Eu falei, mas se fosse água, ia cair de uma vez, ia respingar, né? Não, ele fazia assim. Quando ele fazia assim, que saía as gotículas d'água, elas caíam devagar sobre o paciente. Eu falei, isso não é água, meu filho, isso são orvalhos da noite. Ele é um espírito da natureza, um espírito voltado para a fitoterapia, e ele joga esse fluido em cima das pessoas com esse ramo. Esse ramo certamente é um ramo energizado, de uma planta super energizada no bem, na vontade, e cai sobre ele. Então, quando a gente vê uma cena dessa, a gente começa a pensar assim, quem é a espiritualidade que está aqui hoje? Magia negra. Quando eu sinto na triagem que tem vários casos de magia negra, eu aviso o grupo. É muito comum eu avisar o grupo e o grupo falar para mim lá dentro, eu já percebi, lá no salão, lá de fora, eu percebi que o clima está tenso, está pesado. Então esse médium então já se conectou. Eu faço a triagem, um outro médium faz a triagem, faz assistência fraterna, já percebe o clima. Fatalmente, pessoal, fatalmente, quase sempre. Qual espiritualidade, que grupo de espírito vem nos auxiliar quando é começo de tratamento de magia negra? É um espírito mais evoluído, mais médico? Não. Geralmente vem ou caboclos, ou vem pretos velhos. Eu ia falar assim, parou para a gente poder expandir isso no próximo vídeo? O que Sim, pode. Aí você vira e fala, poxa, mas uma casa que estuda Kardec, dedita Kardec, medicina espírita, recebendo caboclos, pretos velhos, para fazer um tratamento desse tipo. Então agora eu prometi a vocês que um dia eu ia contar a história da nossa bruxa aqui na casa. O que a gente fazer uma pausa aqui? Eu sabia. Quando eu olhei para o relógio ali, ela falou, vamos fazer uma pausa. Corte, não me matem, não mandem energias negativas para mim, pesadas. Mas pelo nosso tempo e para a gente prometeu fazer didaticamente, né, Sr. João, essa divisão, porque a nossa ideia hoje é falar para vocês dessa relação, né, do médico com a espiritualidade, né, a falar. E a próxima etapa, matar não, que eu não gosto desse termo, mas suprir uma outra necessidade, uma curiosidade nossa, que é quais são esses espíritos. Eu vou dando esses toques de presença deles lá para vocês entenderem que não é um médium que fabrica isso, é o grupo. Né? E aí que eu gostaria, né, que a gente gostaria que ficasse de reflexão hoje para esse vídeo, que a gente entendesse que a medicina espírita, ela é muito sutil, porque a gente também já se sutilizou, né, Sr. João? Então, tudo isso que o Sr. João descreveu aqui para vocês,
Tudo isso é energeticamente, né? Não tem um galho físico, né? Não. Isso é tudo no campo da quarta para a quinta dimensão. Simplesmente chega e deita na maca, e os médiuns, né, com essa capacidade de cura, recebem intuitivamente, energeticamente essas informações e aplicam energeticamente, né, no paciente. Então não tem corte, não tem... Porque às vezes tem essa curiosidade, né, Sr. João? Sim, não tem. Não tem corte, não tudo tem isso, pessoal, medicamento. Tudo isso é a visão do médium, né? Vendo o espírito mental, vendo o espírito ali. Nós já tivemos aqui na casa a prece do Pai Nosso, uma terceira voz masculina, grossa, grave, fazendo o Pai Nosso junto conosco, voz direta. Nós já tivemos esse prazer aqui na casa. Não vimos ninguém, não vimos nada, mas a voz acompanhou a prece. Uhum. Nós éramos um grupo, a nossa casa é muito feminina, tem muita mulher na nossa casa, muito uterina. E tinha eu de homem, talvez mais um amigo só nesse dia, e o resto tudo era mulher. E uma voz grave que retumbava dentro da sala fazendo a oração do Pai Nosso. Imagina uma voz grossa, um tenor ali grave fazendo o Pai Nosso junto com você. Sim. Isso aconteceu, espiritualidade. Então eu estou dizendo isso para vocês verem que nós fazemos a desobsessão ostensiva por causa disso. Ele nos mostra os obsessores, o obsessor sentado ali junto da cama, ele nos mostra o tipo, de onde que ele vem, por que ele está ali, eles nos mostram. Essa é a nossa prática mediúnica, a nossa prática de relação com a espiritualidade. Mas vamos continuar no próximo pedaço. Então, respira, gente, fica com esse conteúdo, coloquem aí as dúvidas, compartilhem, né, para quem tem essa curiosidade, como eu tenho aqui, porque eu estou aqui tão animada a falar sobre esse assunto com vocês e aprender com o Sr. João. Então, curtam, compartilhem, deixem seus comentários, dúvidas, e aguardem que em breve vem essa segunda parte com a história da bruxa, com toda essa história, né, contando de quem são esses espíritos que vêm, né, ajudar na medicina espírita, e acho que é fazer um serviço de ajudar a gente vencer alguns preconceitos sobre algumas egrégoras da espiritualidade. Então, nos aguardem que em breve tem vídeo novo com essa história para vocês.